Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Hoje a gente vai estar abordando para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre o modal aquaviário, que hoje é muito também utilizado no Brasil e até mesmo em vários países do mundo para então realizar o transporte de mercadorias. E é claro que esse assunto a gente então trouxe para dentro do canal, justamente atendendo ao pedido de também a sugestão de um dos nossos seguidores no Instagram. Então peço para você, se você também segue lá no Instagram, @godoylogística 4.0 oficial, você então pode ir lá no direct mesmo e tá mandando a sua sugestão de vídeo que você quer ver aqui no canal e a gente vai estar passando para você. E é claro, atendendo esse pedido, a gente vai então mostrar hoje sobre o modal aquaviário, que também é bastante utilizado aqui no Brasil, assim como também em diversos países do mundo. Inclusive, a gente vai falar tudo sobre esse tipo de modal, as embarcações, e a gente também vai abordar também sobre a cabotagem, então tá imperdível esse vídeo. Então eu convido você a ficar comigo neste vídeo até o final, para que você então possa estar por dentro desse assunto junto com a gente. Para você que não me conhece, está caindo aqui neste vídeo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Everton Godoy, sou seu explorador da logística. Ao longo aí desse ano do canal eu tenho mostrado para vocês diversas novidades aí da área de transporte, de tecnologias envolvendo a área de logística, todas as novas modalidades estão surgindo aí em todas as áreas, para que então você possa estar se atualizando e estar junto conosco aqui. E é claro, se você ainda não conhece o nosso canal, seja muito bem-vindo. Você está caindo aqui pela primeira vez, você está no canal Godoy Logística 4.0, beleza? Então vamos para o que interessa. A gente entende que o modal aquaviário ou um modal marítimo, ele é responsável por grande parte das mercadorias movimentadas hoje no Brasil, assim como no mundo. Um pequeno dado que a gente trouxe para vocês em relação a esse tema é que pelo menos 11% do total das cargas são através do modal marítimo hoje aqui no Brasil. E é claro que dentre eles aí que está liderando e está também batendo recorde ano após ano, seria então a soja, né, que já chega já a 60,6% de toda a movimentação de cargas hoje no país, principalmente para serem exportadas para fora do país. Hoje a soja, ela lidera esse ranking há muito tempo atrás, né? Se a gente pegar aí o resultado aí por exemplo, aqui de granéis, por exemplo, soja, açúcar, milho, farelo, hoje 60%, só no ano passado, 60,3% da safra conseguiu atingir uma média aí de quase 320 milhões de toneladas exportadas. Foi o maior recorde aí de exportação de soja, açúcar, milho, farelo, mas principalmente a soja é que liderou então esse ranking, né? E é claro também que até mesmo a China está comprando soja do Brasil também. Eu que moro particularmente nas proximidades aqui do Porto de Santos, já estou me familiarizando com todas as mudanças nos terminais que estão sendo realizadas para que então novos terminais sejam totalmente remodelados, para que então possa comportar essa grande carga de soja que vem se triplicando conforme a sua safra ano após ano. Em segundo lugar, aqui a gente tem o minério com 10%. Só em 2023 teve aí 10% de total movimentado para ser exportado para fora do país. Já no primeiro semestre desse ano, aqui já foi um aumento de 8,2% no seu volume de exportação, o que também é positivo. Também nós temos aí um minério também como a bauxita, por exemplo, que também faz parte também desse ranking aí e tem contribuído muito para esse resultado positivo, principalmente para a exportação de minério. Os eletrônicos também, né, que nesse caso aí eles têm uma representatividade de 79 milhões de toneladas,
ou seja, ele é o 49º produto mais exportado aqui no Brasil. É claro que esse volume de exportação se dá também à Zona Franca de Manaus, né, que não só faz a distribuição desses eletrônicos aqui no Brasil, mas também exportam para fora também a maior parte desses eletrônicos que saem da Zona Franca de Manaus e vão para os outros países também via exportação. Que inclusive também, se você continuar conosco nesse vídeo, a gente vai estar falando com mais detalhes, aprofundando também no assunto também da importação e exportação, que é regido aí pelo Comex. Então tá imperdível esse vídeo completo para você, beleza? Continuando, quais são os... Então, como se a gente sabe que o aquaviário ele é responsável por 11% das cargas movimentadas no Brasil, é claro que existem as suas particularidades, né? Existem os tipos de embarcação para serem movimentadas, né? Nós temos aí, no caso, os navios de containers, né? Que geralmente eles possuem um ship planning que vai fazer então todo o planejamento da carga desse navio, para que então ele possa então se dirigir ao porto de destino. Nós temos também os petroleiros, né, que nesse caso aí eles vão fazer todo o transporte de petróleo via esses navios petroleiros também, para chegar também ao seu porto de destino. Nós temos aí também os navios graneleiros, que nesse caso eles são somente responsáveis pelo transporte de granéis, como soja, açúcar, milho, farelo, como já citei. Nesse caso aqui dos navios graneleiros, que a gente pode exemplificar aqui para vocês, eles podem ser transportados via graneleiros, que podem então transportar então uma grande quantidade de grãos, né? Até mesmo toneladas de granéis eles podem transportar. Nós temos os de container, né? Que no caso toda a parte de os grãos já ensacados, eles são colocados nos containers, sejam de 20, seja de 40, para então ser transportados via navio cargueiro, como a gente costuma dizer aqui. Temos os petroleiros. Nesse caso, o petroleiro ele pode ser desativado para então realizar o transporte desses granéis. Os navios barges, ou como a gente como são mais conhecidos também como barcaças, eles podem então navegar em regiões acessíveis aonde então os navios não conseguem então atingir então essa proximidade. Então esse tipo de transporte também ele é muito comum na região norte, principalmente, onde então onde também está uma grande concentração também de toda essa movimentação, inclusive dos produtos eletrônicos que saem também da Zona Franca de Manaus, vai de barcaça até um certo porto para então ser transportado de navio e de navio ser transportado para fora do país, né? Que nesse caso, pessoal, no modal marítimo, por ele ser mais barato, ele possui uma alta eficiência energética. Isso significa que quanto mais capacidade de cargas eu transportar através do modal marítimo, isso pode ser mais barateado o custo, né? O que já no rodoviário eu já não tenho esse tipo de porque na realidade então o custo do transporte já então acaba mudando um pouco por conta também do frete, por conta também de diversos outros fatores que podem também encarecer também o meu produto. Assim como também a gente possui aí diversos outros fatores aí ligados a todas as outras maneiras de como então vai ser realizado o transporte marítimo. Então, hoje o transporte marítimo ele é responsável por todas as cargas movimentadas.
E é claro que existem diversas coisas que estão sendo realizadas aí para poder incentivar para que o modal marítimo ele venha a ser cada vez mais ser utilizado para poder então fazer o transporte de cargas. Só que um dos poréns aqui que a gente tem que ele é um pouco mais demorado. Às vezes, por exemplo, se você vai exportar um produto para a França, por exemplo, ele pode demorar, ou então para a China, ele pode demorar 30, 45 dias, um mês para então chegar até o porto de destino, porque isso depende muito também das escalas de portos que vai ser realizada também. Então, a gente já falou então um pouco sobre o modal o aquaviário, o marítimo, como você preferir. E a gente vai entrar um pouco mais, abordando um pouco sobre o assunto de importação e exportação de produtos, que no caso é o ato da qual a gente vai realizar todos os procedimentos necessários dentro do despacho aduaneiro, né? Que nesse caso todo o processo de importação e exportação de produtos que entram e saem do Brasil, eles são todos regidos pelo Siscomex, que no caso então seria o Sistema de Comércio Exterior, que ao longo dos anos ele então foi modificado, ele então teve algumas alterações que foram realizadas aí para facilitar o trâmite de importação e exportação de produtos, para então reduzir a burocracia, reduzir a parte burocrática, para que então todos os produtos possam ser importados e exportados dentro da forma da lei, como manda o sistema aduaneiro do país, assim como reduzindo então custos. Nesse caso aqui nós temos dois impostos que então regem aí o Siscomex, que então seriam o imposto de importação e o imposto de exportação. Para cada tipo, no caso da importação, seria todos os produtos que nesse caso estão entrando no país, ou seja, por exemplo, um insumo que veio da China e veio para o Brasil, então que está entrando no Brasil, então nesse caso ele está sendo realizado o ato de importação desse produto. Já no caso da exportação é exatamente ao contrário. O produto, por exemplo, o nosso suco de laranja, que no caso é produzido aqui no estado de São Paulo, ele sai do Porto de Santos, aqui no Brasil, e vai então para Inglaterra, ou então para a Itália, né, via exportação. No caso seria então a saída desses produtos do Brasil. Enquanto a importação é a entrada, a exportação seria exatamente a saída desses produtos do seu local de origem, então para um porto de destino, dentro de um recinto aduaneiro ao qual então ele possa ser realizado, tá? E aí nós temos aí todos os trâmites, né, que são realizados. Nesse caso, para importação de produtos, eu preciso então de no caso da importação, eu preciso então de uma declaração de importação. O que seria então nesse caso essa declaração de importação? É um comprovante ao qual está então realizando a autorização da entrada da mercadoria no nosso país. Então, ou seja, por exemplo, eu comprei um item lá da África, por exemplo, e mandei via importação para o Brasil. Eu preciso, para que esse produto ele entre no Brasil, eu preciso ter essa declaração de importação. Sem isso, o meu produto ele não entra no Brasil de jeito nenhum, tá? E aí outro documento também nesse caso, que seria o conhecimento de embarque, ou seja, ele é o comprovante de transporte dessa mercadoria, né? Ou seja, é uma documentação ao qual foi realizado o transporte daquela mercadoria. Ele vai mostrar a data que aquele item foi transportado, de que país veio, no caso de que país de origem ele veio,
qual foi a transação realizada, enfim, tudo isso através do conhecimento de embarque. A fatura comercial, né, que no caso seria o comprovante do valor da transação. Por isso que é necessário, no vídeo anterior a gente falou sobre os efeitos do dólar na logística, e isso reflete principalmente no comércio exterior aqui, tá? Por quê? A gente precisa entender qual é o tipo de mercado, qual no caso é o tipo de mercadoria que está entrando. Então, se porventura eu comprei um item da China, eu preciso saber se eu comprei em dólar, se eu comprei na moeda local deles lá, eu preciso saber qual é a minha taxa de câmbio. Então, se porventura se for em dólar, então pode então haver uma volatilidade, porque como a gente sabe, o dólar ele é muito volátil com relação a isso. Então a gente precisa ter aí essa especificação. Então, nesse caso, a gente precisa saber exatamente qual foi o valor da transação ou qual foi então adquirido, então foi feita a aquisição daquele produto. Tudo isso para que então a gente possa se adequar a esse tipo de sistema, tá? O certificado de origem, ou seja, no caso seria a origem dessa mercadoria, da onde veio, de qual porto ele saiu para então chegar no Brasil. Qual seria então o porto de destino? Se seria então o Porto de Santos, se seria então o Porto de Paranaguá, se seria então o Porto de Maceió, se seria então o Porto de Suape, enfim. No caso, esse certificado de origem, ele vai identificar para você então, olha, essa mercadoria ela veio de tal país. Então, nesse caso, todas elas vão estar comprovando que no caso ela teve uma origem nesse caso, né? Isso se no caso da declaração de exportação seria então a autorização de saída da mercadoria do país. Então, quando realiza o pagamento do imposto de exportação, né? No caso, isso tem que ser feito antes da mercadoria ela sair do país. No caso, envolve também os canais de parametrização, que é o que a gente vai estar falando para vocês daqui a pouco. Então, tanto o conhecimento de embarque quanto a fatura comercial e o certificado de origem também é válido também para exportação de produtos, porque é necessário saber exatamente de onde vai vir, quanto está sendo pago para então esse produto ser exportado, assim como também as formas como ele também vai estar sendo exportado. Então, tanto esses itens aqui, eles são válidos também para exportação, principalmente para quem trabalha com Comex e que mexe com todos esses documentos. Preste muita atenção, pessoal. É necessário vocês tomarem muito cuidado e serem atentos no preenchimento de todos esses documentos, pois se houver algum erro ou até mesmo a omissão desses documentos, o que pode acontecer? Além de houver atraso na liberação da mercadoria, pode então haver uma apreensão pela autoridade portuária, que nesse caso aí pode então reter esse produto lá no porto, sendo ele então impedido de poder então ser importado, continuar com o procedimento de importação, ou até mesmo de ser exportado, ou até sair do porto. Ele acaba ficando lá retido e ele não pode dar prosseguimento para os outros itens. Então, por isso que é muito importante. Então, se caso você tenha algum tipo de dificuldade de preencher esses documentos, procure um despachante aduaneiro, que é a única pessoa ideal e que pode sanar o seu problema, tá bom? Continuando esse assunto aí do Comex, né? A gente também tem algumas normas e também tem algumas vantagens. Nesse caso dos canais de parametrização, no caso eles classificam os níveis de risco de cada mercadoria que entra e sai do país. Cada país possui seu sistema aduaneiro e o Brasil não é diferente com relação a isso, tá? Então hoje a gente possui quatro tipos de canais de parametrização: o verde, o amarelo, o vermelho e o cinza.
E a gente vai estar falando sobre cada um deles, né? E principalmente também, no caso, as classificações tarifárias ao qual tipo de mercadoria que entra e sai do Brasil, ela pode cair algum tipo de canal de parametrização, que a gente vai estar falando para vocês aqui agora. Nesse caso, no caso do canal verde, seria então a liberação automática, isso após a verificação da documentação. Se a documentação daquela mercadoria que está adentrando no país está totalmente legal, todas as informações batem, então automaticamente aquela mercadoria ela é liberada para então seguir para os outros procedimentos. Temos então a amarela, que no caso seria o exame, né, da documentação, que no caso vai ser uma análise. Eles no caso vão realizar, todos o despachante aduaneiro, e principalmente a Receita, nesse caso, vai então realizar uma análise detalhada de toda a documentação para saber exatamente se essa documentação ela está nas suas perfeitas conformidades. E até nesse caso também pode então ser solicitado então documentos adicionais para verificação também nesse caso. E o vermelho aqui seria então o exame físico de toda a documentação, né? Até mesmo além de analisar toda a documentação, ele também vai analisar toda a mercadoria também que veio de um outro país também. Que no caso pode ser feito também em situações de alto risco, né? Onde todo esse processo aí era demorado. Isso se inclui principalmente no caso de um risco dessa mercadoria que está adentrando no Brasil, se ela for uma mercadoria que está em classificação de contrabando, ou até mesmo pior de todos, né, que no caso seria o tráfico internacional de drogas. Para vocês terem uma ideia, principalmente nas proximidades do Porto de Santos, são apreendidas toneladas de drogas que entram aqui no Porto de Santos. Porém, as autoridades elas não fazem vista grossa com relação a isso, né? Principalmente aqui no Brasil, porque nós sabemos que isso daí é um problema. E é claro que esse daqui é o pior, é uma das piores situações, pessoal. Por quê? Se no caso ele adentrou o porto, a mercadoria está dentro do container, está sendo vistoriada, ela passa por essa verificação toda. Se nesse caso for encontrada alguma inconformidade, além de toda a mercadoria ser separada, toda a documentação também ela é bloqueada, né? E aí então para-se a operação toda, para-se o terminal inteiro, para então somente para verificação de toda essa mercadoria, para saber se existe droga, para saber, ou até mesmo para saber se existe mercadoria contrabandeada. Então tudo isso é um desses fatores. E por último também o canal cinza, né? Que no caso vai exigir um exame de documentos aí mais rigorosos, né? Que no caso em fatores menos abrangentes do que o canal vermelho, né? Mas nesse caso também é necessária essa verificação para saber exatamente se existe contrabando de mercadorias, até mesmo por conta de outros fatores também. Então por isso que eles vão fazer essa análise minuciosa. E no caso, como os canais de parametrização eles vão ser então detectados? Através da classificação tarifária de todas as mercadorias que entram no Brasil. Nesse caso também tem o país de origem, destino. Eles, no caso aqui, a Receita ela vai puxar todas as informações daquele país, se ele tem histórico de contrabando, se ele tem histórico de tráfico internacional de drogas, se no caso ele tem outros fatores assim que impeçam que essa mercadoria daquele país entre no Brasil, né? Então eles puxam todas essas informações.
O histórico de importação e exportação, ou seja, se no caso aquele país ele tem um bom histórico de importação e exportação, automaticamente já é liberado para o canal verde. O valor da mercadoria, que não está sujeito a um exame rigoroso de toda essa mercadoria, para saber se no caso, todas as documentações dessa mercadoria confrontam com as informações do valor da carga que está adentrando no país também. Isso é muito importante falar para vocês. E por último, o tipo de mercadoria, né? Nesse caso, no caso também, certos produtos são inspecionados para então, devido às regulamentações. Se eles estão atendendo todas as normativas, se eles estão atendendo a todos esses fatores. Por isso que então eles são aí muito importantes nesse caso. Bem, pessoal, dando continuidade a esse assunto, né? A gente vai então expor para vocês a respeito dos drawbacks, que no caso aí é uma forma de exonerar os impostos, tanto principalmente na exportação, e que que também é uma modalidade regida pelo Siscomex para então realizar todos os trâmites para poder então fazer todos os procedimentos necessários. Nós temos hoje 3 tipos de drawbacks que no caso são utilizados aí. O primeiro deles seria o de suspensão, que no caso ele vai ser utilizado na aquisição de insumos importados ou até mesmo comprados do mercado interno, sem pagamento de impostos, para ser então utilizado na fabricação de produtos para serem exportados. Nesse caso aqui, por exemplo, eu compro insumo da China para então fazer a fabricação de um produto para ser exportado para a Alemanha, né? Então, nesse caso aqui, eu não vou ter o pagamento daquele imposto de exportação para poder então ser introduzido. Então, nesse caso aqui, eu não vou ter o pagamento do imposto de exportação, né? Porque aí no caso ele vai fazer a suspensão desse tipo de imposto. O de isenção, no caso, seria a isenção de impostos para a reposição de estoque que já foram importados na fabricação desses produtos e que no caso seria isenção melhor dizendo aqui, seria a isenção de impostos para reposição de estoque, ou seja, nesse caso aqui, por exemplo, eu preciso de um insumo para pôr meu estoque para poder produzir. Então eu vou utilizar esse tipo de isenção aqui, porque nesse caso, se eu for pegar algum produto por exemplo, um insumo de um outro país, eu vou precisar, nesse caso, ter a isenção para poder, como manda a legislação, para poder então fazer tudo isso aí. E aí nesse caso, no caso essa reposição de produtos que já foram importados na fabricação de produtos que no caso vão ser exportados. E aí a empresa ela vai repor sua matéria-prima, ela vai repor esses insumos sem custos tributários adicionais. E o terceiro, que é menos utilizado, ou quase não utilizado, seria o de restituição, que no caso ele vai permitir com que a empresa ela venha até a restituição desses impostos pagos sobre esses produtos, sobre esses insumos importados, que até então foram utilizados na produção de mercadorias exportadas. Esse daqui é o menos utilizado, né? Então todos eles aqui fazem parte no caso do drawback. Todos esses 3 tipos de modalidade de drawback, eles são utilizados. Aqui pode ser mais utilizada hoje é a de no caso seria de suspensão, principalmente se eu adquiro insumos para poder então produzir, para então fazer a exportação desses produtos para fora do país. Então, nesse caso aqui, o drawback ele é só utilizado na exportação. Na importação, no caso da importação, ele já não é utilizado, é mais para exportação mesmo. Então, com isso tudo, a gente vai ter
além no caso da desoneração do imposto de importação, a gente então vai conseguir ter redução de custos adicionais e também de outras tributações embutidas também, né, na parte de exportação, que possibilitam que a gente possa ter então uma exportação mais viável e também de uma forma mais justa. Então, por isso que o drawback hoje, ele dentro do Siscomex, ele também é o mais utilizado para tudo isso. Bem, pessoal, a gente já falou sobre tudo, sobre modal marítimo, como é que funciona os processos de importação e exportação. Agora a gente vai falar sobre a cabotagem. Mas, Godoy, o que seria então a cabotagem? Seria então todo tipo de navegação interior entre portos dentro do território nacional. Hoje, para você ter uma ideia, pessoal, o Brasil ele possui mais de 8.000 quilômetros de costa. Se a gente pegar mais ou menos a região norte aí, a gente vai ter aproximadamente 10.000 quilômetros de costa navegável, porque até então a região norte também possui seus portos, ao qual também realiza também toda a distribuição, também toda a entrada e saída de mercadorias, por conta da Zona Franca de Manaus, que é como a gente citou anteriormente para vocês. Nesse caso aqui, para vocês terem uma ideia, 80% da população consumível está a pelo menos 200 quilômetros da costa. Então isso significa que a nossa população está muito próxima da costa, e isso facilita o transporte das mercadorias para então chegar na mão do cliente, do consumidor final. E é claro também que pelo menos 70% do PIB do país, para quem não sabe o que é PIB, seria então Produto Interno Bruto, ou seja, seria tudo que é movimentado hoje no Brasil, está na costa, principalmente nos portos de localização. Então é muito interessante tudo isso, porque válida todas essas informações. E uma outra informação que eu trouxe para vocês aqui, que só esse ano a cabotagem aí, ela apresentou um aumento de 3,94% de movimentação. Isso daí vai dar um número aproximado aí de 147,7 milhões de toneladas de mercadorias movimentadas hoje no Brasil pela cabotagem. Então olha que interessante, porque hoje com a cabotagem você consegue então baratear os custos aí, principalmente na parte do transporte, principalmente, que no caso aí vai ter um benefício muito grande com relação a isso. Aí nós podemos, por exemplo, no caso da cabotagem aí, a gente pode ter um exemplo muito claro, que no caso seria o envio de um container, por exemplo, para a África até a Europa, no caso, então com uma documento que no caso então pode apresentar uma documentação de exportação. A cabotagem também ela pode ter um custo muito barato dependendo da distância. Se no caso aí ela for em distâncias mais longas, então ela pode se tornar muito mais econômica. Por exemplo, se a gente pegar um exemplo de Porto Alegre via cabotagem, no caso a partir de 1.500 quilômetros aí, a gente então vai ter um custo mais barato do que o rodoviário. Isso porque, como eu falei para vocês, não é só a cabotagem, mas com o modal marítimo em si, ele tem uma tendência de ter um custo mais barato por conta da sua alta capacidade de transporte de cargas, assim como também pela sua alta eficiência energética. Então isso possibilita que o seu custo ele venha a ser menor, porém no caso a sua distância, ele pode percorrer longas distâncias, mas é claro que a sua velocidade pode ser um pouco lenta. Então isso dependendo da urgência que você quer um insumo, uma matéria-prima ou um produto, por exemplo, às vezes também não pode ser uma das alternativas mais viáveis. Isso dependendo no caso da urgência do qual você precisa da necessidade desse produto. Aí o que acontece também, nesse caso, os caminhoneiros eles também são utilizados na cabotagem.
Eles vão pegar o container, levam para o porto, do porto, então descarrega no terminal e do terminal, e então ele vai para o navio pequeno, e aí então, dependendo da escala desse navio, ele vai fazer paradas escaladas até você chegar então no seu porto de destino. Então hoje a cabotagem, ela é como se fosse uma estação de metrô. Ela vai, no caso, ela vai sair do porto de origem, por exemplo, ele vai sair do porto de Santos e vai para o porto de Maceió. Só que até nesse período ela pode então chegar a escalar de outros portos, como por exemplo o porto da Guanabara, lá no Rio de Janeiro. Ele pode parar também diretamente lá no porto de Vitória, ou até mesmo lá no porto de Suape, até então chegar no seu porto de destino. Então, no caso, ele vai percorrer essas longas distâncias aí, mas aí intercalado em diversas escalas. E o que acontece? Dentro da cabotagem, ela pode então colocar diversos containers, dependendo da sua variação de carga e também dependendo de como vai ser transportado. Mas então a gente falou um pouco sobre como é que funciona então a cabotagem, e a gente vai falar então sobre as suas vantagens e desvantagens. Agora, já nas vantagens e desvantagens, a gente vai falar um pouquinho como é que funciona a cabotagem então nesses quesitos aí. Vamos começar primeiro nas vantagens para que a gente possa estar entendendo melhor. A gente vai ter segurança. Todos os containers via cabotagens, eles não possuem risco de avaria, ou seja, é zero, o que já no modal rodoviário já é diferente. A mercadoria transportada nesse container pode então sofrer uma avaria, ela pode ser extraviada, ela pode então ser danificada, enfim, pode acontecer N fatores que pode implicar diretamente principalmente no modal rodoviário. Mas na cabotagem, a probabilidade disso acontecer é zero, porque no caso ele é um transporte seguro e então garante uma segurança maior no transporte de cargas containerizadas. A alta capacidade, né? A cabotagem ela consegue colocar vários containers com facilidade, com um alto volume de operação. Agora, já nas desvantagens, o que a gente tem aí? No caso, ele não tem uma flexibilidade. Nesse caso, o transporte via cabotagem pode ocorrer a cada 15 dias ou até a cada uma semana. E às vezes não tem assim um controle, não tem assim um tipo de parada diferente. O que já no caso do modal rodoviário, a gente tem muita disponibilidade de veículos para poder fazer o transporte dessas mercadorias, né? E também a lentidão, porque ele como eu falei para vocês, principalmente o navio de cabotagem, os navios em geral, dependendo do trecho, ele consegue percorrer uma distância, ele consegue percorrer uma velocidade de 30 km de distância, ou seja, ele não é tão rápido assim, então por isso que ele demora. Isso dependendo também do centro de urgência. Às vezes o modal rodoviário ele é mais rápido que o modal marítimo, né, em todos esses casos. Por isso que hoje a cabotagem, por ela ter o seu custo barato, às vezes também ele tem os seus prós e seus contras. E isso, dependendo da velocidade, dependendo de como você vai querer fazer a sua operação, isso pode ser benéfico, como também trazer uma redução de custo também para a sua operação. E a gente também vai explicar para vocês como é que funciona cada tributação dentro da cabotagem. Mas, Godoy, a cabotagem também tem impostos? Sim, principalmente sendo sobre a prestação de serviços de transporte e principalmente inclusos nas documentações, que a gente vai estar abordando aí com mais detalhes, aí dá uma segurada para que você possa estar entendendo. A gente tem o primeiro, que no caso é mais importante de tudo, que seria o imposto de importação, que no caso aí ele vai incidir sobre insumos para a indústria naval,
tá? Inclusive porque existem peças de navios que às vezes são trazidas de fora do Brasil para poder então fazer a montagem de alguma embarcação, né? Então por isso que também é cobrado esse tipo de tributação. As contribuições sociais como o PIS, COFINS e o PASEP, que no caso ele vai incidir aí da receita bruta da operação, né? Ou seja, da própria operação do transporte marítimo, então também vai incidir esse tipo de tributação. A contribuição de intervenção do domínio econômico, que no caso seria o que a gente conhece como CID, ele vai então incidir sobre os combustíveis utilizados nas embarcações, né? Que no caso a gente pode citar o diesel principalmente, aí também que é muito utilizado na operação, que aí tem essa cobrança aí do CID. O ICMS, que no caso é tradicional, né? Que no caso seria envolvido na prestação de serviços. Nesse caso aqui, envolvendo a prestação de serviços de transporte marítimo, que no caso fica incumbido na competência dos estados e no Distrito Federal, ou seja, além de ser um imposto que já é utilizado em outras prestações de serviços, também na cabotagem ele também pode ser utilizado também. E por último, o adicional do frete para a renovação da marinha mercante, né? Que aí vai ser, no caso, esse tipo de tributação ele vai incidir sobre a renovação da frota mercante brasileira, no caso envolvendo aí no caso todas as embarcações aí que fazem a parte mercante no Brasil hoje. Então todos esses então a partir desses impostos aqui que tem essas tributações. Só que, por um outro lado, o governo, para poder então onerar todos esses impostos aqui, criou então a BR do Mar. A BR do Mar hoje, ela simplificou a tributação das embarcações via cabotagem. Com isso, ela vai incentivar as empresas a fazer então o transporte via cabotagem. Até mesmo os players também eles vão utilizar, também vão ter a utilização também da cabotagem também, e isso com o intuito básico, então reduzir os custos e principalmente as tributações envolvendo aí esse processo da cabotagem. Alternativa de grande cabotagem também para o transporte de contêineres para o porto de Buenos Aires, na Argentina, ou até mesmo no Uruguai, para trazer nesse caso a carga Mercosul, porque nesse caso a legislação também permite a exportação via essa modalidade da cabotagem também. Então tudo isso aí envolvendo todo esse tipo de processo, né? Que nesse caso é minucioso e precisa também desses cuidados. Então, hoje com a BR do Mar, isso facilitou em muito as empresas para elas poderem cada vez mais incentivarem a cabotagem e reduzir seus custos no transporte. E caso agora a gente falou tudo sobre a cabotagem, sobre as tributações, mas Godoy, qual tipo de documento que é utilizado para então fazer todo o transporte via cabotagem? Nesse caso aqui nós temos apenas alguns aqui que a gente separou para vocês. Primeiro seria o conhecimento de transporte eletrônico, que nesse caso ele vai comprovar todo o transporte da carga em sua jornada desde o porto de origem até o porto de destino, tá? Ao certificado de registro e licenciamento da embarcação, ou seja, no caso seria do próprio navio que vai fazer a cabotagem do porto de origem do porto de destino, para poder então saber exatamente de qual armação que ele de qual origem que ele para então uma complementação do transporte. E aí, todas as documentações da carga, que no caso seria a nota fiscal e o seu certificado de origem,
né? Ou seja, a partir do momento que aquela carga veio de importação, ela tem um certificado de origem. Então, também é necessário para poder então ser realizado. E também o manifesto da carga, né, que é necessário também para poder fazer todo o trâmite do transporte via cabotagem. Aqui nós temos, eu falei um pouquinho para vocês do Ship Planning. Agora a gente vai esmiuçar com mais detalhes para vocês como funciona então o Ship Planning. O Ship Planning hoje ele é o responsável por fazer a definição da rota. Ele vai fazer todo o planejamento dela via sistema, vai passar todas as rotas, se ele então vai realizar, aonde então ele vai realizar a escala, em qual porto de qual porto que ele vai sair e qual porto destino ele tem que chegar para então fazer todo o processo aí de embarque e desembarque dessa carga, dessa mercadoria. Ele vai então ser responsável pela escolha do navio, se no caso vai ser um navio de grande porte ou então um navio cargueiro de pequeno porte para fazer o transporte desses contêineres do porto de origem até o porto de destino. Ele vai ser responsável também por organizar todas as documentações necessárias para fazer o transporte dessa mercadoria, que no caso foram essas daqui que a gente citou para vocês. Então esses documentos aqui que a gente citou para vocês, quem vai fazer isso daqui tudo, quem vai organizar isso tudo é o Ship Planning. É ele que vai ser o responsável para então fazer então a solicitação dessas documentações. E no caso, ele também vai ser o responsável também pela coordenação com os modais feitas pelo OTM. Mas Godoy, o que seria? A primeira vez que eu vejo esse termo OTM, o que significa OTM? Operador de transporte multimodal. Operador de transporte multimodal. Então é ele que vai fazer essa coordenação. Então é esse cara aqui que vai fazer todo o planejamento do navio, vai fazer toda a escolha da armação do navio que vai então levar essa carga para o porto de destino. E é ele também que vai fazer toda essa vai fazer toda essa definição da rota. Enfim, tudo isso é feito pelo OTM. Que no caso então ele vai fazer toda essa coordenação aí juntamente com esses modais, que na realidade às vezes pode também ser feita por apenas um modal. No caso são vários documentos aí que vão ser realizados através da cabotagem, tá? Então hoje para vocês terem uma ideia, hoje o modal marítimo, por exemplo, além de ele ser bastante utilizado, ele também possui uma grande gama de possibilidades que você pode ter aí, como redução de custos, para você poder então ter aí maior facilidade para você entregar o seu produto para o seu cliente, ou receber um insumo de importação e exportação sem ter que realmente ter que pagar imposto por isso, porque a gente sabe que hoje o Brasil está sofrendo uma carga enorme de tributação, e isso está sendo completamente difícil até mesmo para o empresário. Com a solução do DR do Mar aí a gente vai ter uma maior possibilidade de poder então ter uma gama de possibilidades dentro do modal marítimo, inclusive dentro da cabotagem. E a cabotagem hoje, daqui para frente, ela vai ser um meio bastante utilizado para poder então fazer o transporte das mercadorias e principalmente garantir para você que você venha ter uma maior possibilidade de ter um crescimento tanto exponencial para o seu cliente como também para a sua empresa. Então era isso que nós gostaríamos de ter passado para você hoje. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo. Tem diversas experiências com modal marítimo, experiências positivas. Comente aqui para nós, a gente quer saber de você o que você achou, o que você acha do modal marítimo, quais são as suas expectativas de crescimento,
para que então a gente possa estar interagindo, para que a gente possa então comentar mais sobre esse assunto. E é claro, se você gostou deste vídeo, é claro também, deixem seu like, e se você ainda não é inscrito no nosso canal ainda, vai lá, se inscreve, compartilhe esse conteúdo aí para diversos profissionais da área da logística portuária, comércio, enfim, todos esses profissionais aí que atuam diretamente, e até mesmo o pessoal que está começando agora e que entender mais um pouco sobre a cabotagem, também compartilhe esse vídeo aí com demais colegas aí de faculdade também, se for necessário. E é claro que o nosso intuito sempre vai ser elevar o patamar da logística através da educação. Beleza, pessoal? Era isso por hoje. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.